Vou botar para gravar. Então vamos lá, o que que eu preparei para vocês? Chama todo mundo que o que eu vou falar aqui hoje, bota aí mais um nessa reunião, que o que eu vou falar hoje não é nada do que eu já tenha falado, não é nada que vocês já tenham visto. Eu tenho estudado muita coisa, tenho trazido coisas novas para os treinamentos. Pedi para o Beto para a gente dar umas revezadas nesses treinamentos da semana, porque eu gosto muito de passar a minha visão, a minha experiência. Eu estava me sentindo muito desconectada de vocês, então eu falei para ele que eu queria, né, de vez em quando trocar com ele. Normalmente era quinta, daí ele pediu para ser hoje, porque ele está no Rio de Janeiro. Mas bora lá que deu tempo de eu preparar um negócio bem legal para vocês destacar. Então, o que que eu quero passar para vocês? Para quem não me conhece também, me apresentar um pouquinho. Eu sou de São Paulo, capital, nutricionista funcional esportiva de formação, já fui publicitária também, e estou empreendendo dentro do marketing de rede faz 10 anos. Comecei em 2013 e foi uma trajetória bastante interessante, porque eu não tinha perfil nenhum para isso, eu era uma pessoa extremamente tímida, era uma pessoa que eu não tinha boa comunicação, era prolixa, eu não sabia nada de vendas, eu não sabia nada de negócios, eu não tinha nunca liderado ninguém. Imagina que a minha profissão, ela sempre foi tete a tete, eu com um paciente, então eu tive que aprender tudo do zero. Tem gente que já vem mais pronto, tem gente que precisa desenvolver as habilidades. Eu fui essas que tive que desenvolver tudo do zero, aprender, mas eu tinha assim uma coisa louca que era querer mudar de vida e aprender a ganhar dinheiro. Ou seja, né, ganhar dinheiro e aprender como que se fazia isso. E eu achei dentro do marketing de rede uma super ferramenta para mim nesse sentido. E eu acredito que somos pessoas que temos capacidade de aprender. É só você fazer, se propor, repetir, 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 que uma hora você começa a ficar bom. Aquilo ele fica introjetado em você como uma nova linguagem, como, né, eu já aprendi línguas, já aprendi dança, que era um negócio que eu era péssima, cheguei à faixa preta de uma arte marcial na minha vida, também aprendi minha profissão como nutricionista. Então, assim, é tudo uma questão de você ter paciência com o processo e repetir, repetir, até que você fique com ele como algo que você faz sem pensar muito. E as vendas e o marketing de rede, desenvolvimento de pessoas, foi uma coisa que eu fiz, que eu comecei sem saber nada, e uma hora isso começou a ficar tranquilo para mim, até chegar um ponto que começou a ficar fácil. Hoje eu acho fácil, acho dar Ouvir a treinamento cabeça. uma coisa. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto. Achei que começou a ficar fácil. Vendas, achei que começou a ficar fácil. Falar em público, lidar com pessoas, entender pessoas. É o Breno, né, que está zoando aqui a minha live. Tá perdoado. Então, a única coisa é que você precisa dar o tempo ao tempo para as coisas acontecerem, mas se você estiver repetindo, se você estiver fazendo sempre, isto vai acontecer. Todo esse processo de saber fazer negócios, né, negociar, se comunicar, tudo isso vai acontecer, você só precisa fazer muito, tá? Então, o que que a gente vai falar hoje aqui? Sobre você se desenvolver, sobre você montar uma equipe. Dentro do marketing de rede, se você quiser ir para um patamar de ganhos muito altos, você precisa se alavancar, você precisa se duplicar. E não tem como você fazer isso sem um time, sem uma equipe. Não tem como você fazer isso sozinho. Você vai precisar ter um time para que você consiga, né, dentro da sua rotina, dentro da sua profissão, você aumentar o número de horas trabalhadas dentro do seu negócio. Só que para você montar uma equipe, já anote isso, já guarde isso. Você precisa lidar com gente.
E você precisa aprender sobre gente. Porque esse negócio, ele é feito de gente. E as pessoas, elas têm perfis diferentes, elas têm emoções diferentes. Então, quanto mais você aprender sobre gente e se comunicar com gente, melhor líder você é e melhor você vai conseguir arrastar as pessoas com você. E, gente, você pode ter todas as técnicas do mundo, ou você pode ser uma pessoa experiente, etc., né, em negócios, mas se você não for o exemplo, a coisa não funciona. Porque, gente, ainda mais no dia que a gente vive, na época que a gente vive, são arrastadas por admiração. Então, olha só que interessante o que eu vou falar para você. Não sei se você já pensou nisso, mas comece a colocar essa chavinha, liga essa chave aí dentro. Antigamente, existiam chefes, né? Que mandavam, que delegavam. Hoje em dia, isso nem numa empresa funciona mais. A oferta é tão grande, né, de possibilidades, que as pessoas elas vão ficar com quem elas admiram. Então, para você ser um bom líder, primeiro você precisa começar a pensar no seu desenvolvimento, no seu exemplo mesmo, não tem outra palavra. Né? Começa com pontualidade, por exemplo. Né? Então, assim, a reunião está marcada para as 9 horas. Eu estava aqui 5 para as 9, já com o negócio ligado aqui. Então, pontualidade já é uma coisa muito forte de liderança. Você cumprir o que você está prometendo já é algo que você está dando um bom exemplo. Se você está pedindo para as pessoas fazerem certas coisas dentro do seu time, você tem que ser o primeiro a estar fazendo. O primeiro a ter resultado. Porque o exemplo arrasta, a admiração arrasta. As pessoas, elas querem ficar perto de você porque você é uma boa referência para elas. Tanto no marketing de rede, tanto em qualquer outro trabalho que você tenha. No tradicional, por exemplo. Né? Se você trabalha numa empresa. Então, seja o primeiro a ser o melhor de todas as atividades que você está propondo à sua equipe, certo? Então, essa é uma das premissas, né, para a liderança, é você ser inspirador, inspiradora. Então, vamos lá, deixa eu abrir meu PPT, que eu preparei aqui com todo carinho para vocês. Só um minuto, só um minuto. Pronto. Estão vendo aí a tela compartilhada? Sim? Beleza. Então, como que a gente pode formar boas equipes? Com a cultura certa, equipes que performam, equipes que estão fazendo o que tem que ser feito, equipes que vão te ajudar no processo, né? E são pessoas que vão te ajudar a se aposentar financeiramente. Então, primeira coisa que eu quero colocar na cabeça de vocês, que por quem é mais das antigas já viu a gente falar sobre isso, e eu queria começar a tirar um pouco dessa cultura que foi estipulada, que isso pode trazer para a gente alguns problemas às vezes, né? Então, nós somos a família Eu Black, nós somos a família Hive, família aqui, família ali, família aqui. E a gente sempre colocava isso na cabeça dos nossos liderados, e eu já fui muito cobrada por isso. Muito cobrada, vocês não têm ideia. Quantos problemas eu já enfrentei com pessoas que vinham com o tipo de discurso assim: tá, mas eu não recebo ajuda, eu não estou. A minha liderança não me ajuda, porque isso aqui não é uma família coisa nenhuma. Alguém já passou por isso com liderados? Escreve para mim no chat quem já teve alguma cobrança nesse nível.
E outra coisa, eu já tive pessoas dentro do meu time que usavam o nosso trabalho para descarregar problemas. Então, isso faz com que a gente tenha um tipo de cultura que é de dependência, às vezes até independência emocional. Eu não quero dizer que nós não seremos amigos, eu não quero dizer que nós não enfrentaremos problemas e que nós não encontraremos pessoas aqui dentro que vão nos ajudar a enfrentar certos invernos que a gente pode passar na vida. Assim como eu já vi muitas pessoas terem problemas seríssimos e serem extremamente apoiadas aqui dentro. Porém, na questão de trabalho, quando a gente fala numa equipe, não é melhor a gente mudar, em vez de família, falar sobre time? Eu gosto mais. Nós somos um time e nós entramos nesse negócio para ganhar dinheiro. O social, as amizades, o aprendizado, toda a parte de crescimento, ele faz parte. Só que eu acredito que a maioria que esteja aqui nessa sala entrou neste negócio para ganhar dinheiro. Então, o que vai contar muito? A performance. Você vai dar o seu tempo como líder para aquela pessoa que só choraminga, que só reclama, que usa o seu ouvido de pinico muitas vezes, né? E não faz nada porque ela tem questões, porque na minha vida foi tudo muito difícil, porque o meu pai me tratava mal, porque a minha mãe me tratava mal. Ou você vai colar naquela pessoa que está performando dentro do seu negócio. Se a gente deixar muito claro isso desde o começo, que nós daremos o nosso maior tempo para aquelas pessoas que estão com vontade de crescer, e isso seja avisado, e a gente tire essa cultura de familiares, né? Porque assim, família pode dar problema, não pode? Agora, um time não. Um time está aqui reunido para que a gente chegue a algum lugar. Né? A Eliandra falou, sem vitimismo. É claro, tá? Eu não quero que a gente que sejamos pessoas extremamente duras a partir de agora. Não, as pessoas elas têm problemas, mas que isso não fique em primeiro lugar. Porque eu já tive times, né? Eu tô há 10 anos nessa estrada, eu já tive times ou grupos, certos grupos, que era uma lavação de roupa suja, brigas, um envolvendo na vida do outro. Isso é família. Time não, time está aqui para performar, time está aqui para até competir de forma saudável. Então, dentro do nosso negócio, até a parte de evolução de títulos, né? De você mudar de título, de você ganhar promoções, ganhar prêmios, isso estimula uma competição saudável aqui dentro. Tá? E assim, não acho que tem que ter tanto espaço para vitimismo como a Eliandra está falando. E se você tratar todo mundo como família, é capaz de você enfrentar muito vitimismo dentro da sua trajetória. Certo? Então a gente muda esse mindset, a gente muda essa cultura, essa chave, para que nós sejamos um time que cresce, um time que está aqui para vencer, para trabalhar e para ganhar dinheiro, que esse é o nosso principal objetivo, tá? Então lembra, família dá problema, time vence, tá? Isso aqui é essa mudança de chave. Então, assim, competências de pessoas que você quer dentro do seu time. Né? Então, na hora que a gente vai montar um time, a gente quer que pessoas elas tenham essas competências. Então, habilidade de resolver problemas e não só trazer problemas. Se você quer uma pessoa assim dentro do seu time, você tem que ser o exemplo também disso aqui, tá?
Então, habilidade de resolver problemas. Isso foi uma coisa que eu sempre fui elogiada pelos meus mentores. Né, Lua, por mais que às vezes eu trouxesse o problema, eu tentava trazer uma solução junto. Eu tentava pensar numa forma de sair daquilo. Então, pessoas aptas a resolverem problemas sozinhas, que não ficam dependendo só, mas se elas não estiverem conseguindo, sim, elas pedem ajuda. Comunicação assertiva. Então, se você é uma pessoa que ainda não desenvolveu uma boa comunicação, vai atrás. Você precisa ser uma pessoa direta, coesa, não ficar falando demais, não sendo uma pessoa prolixa, tá? Comunicação assertiva. Pessoas que são capazes de decidir, decisões de alto impacto. Decisão de se tornar um líder é uma decisão de alto impacto. Decisão de vir de longe a um treinamento é uma decisão de alto impacto. Proatividade, básico, né? Pessoas que fazem o que tem que ser feito. De novo, se você não está sendo proativo, seja o exemplo. Você é o primeiro que tem que ser proativo. E procurar pessoas com proatividade. Inovação, às vezes você está precisando de um time que está um pouco mais desanimado, você pensar em alguma coisa, pensar numa promoção, às vezes você não precisa nem ficar esperando uma promoção da empresa, mas sim você bolar alguma coisa, algum incentivo, né? Olha, se a gente atingir essa meta, né, eu posso chamar um líder para a gente fazer uma imersão, uma mentoria, né? Ah, vai ganhar um produto, fazer um sorteio, né? Ou sei lá, quem atingir essa meta nesse mês vai ganhar um produto. Pensa, tá? Em algumas coisas que você pode inovar dentro do seu negócio. Outra coisa, tá? Até estudar um pouco de coisas fora. Traz um treinamento diferente, é isso que eu tô trazendo aqui para vocês, uma coisa diferente que vocês nunca viram, que pode acrescentar, agregar, sair do mesmo, da mesmice, porque as pessoas, uma hora, elas começam a ficar entediadas da mesma coisa, então você precisa ter capacidade de inovar. Outro muito importante do líder, hein? Gestão de conflitos. Eu era muito nervosinha, tá? Já vinha dando uns tabefe no pessoal da minha equipe e que vinha com muito mimimi e não dava certo. Né? Então, você tem um equilíbrio de você ser uma pessoa que não compra qualquer coisa, mas também você consegue ouvir os conflitos e ajudar a resolver. Às vezes a gente tem alguns conflitos na própria empresa, né? Não chegou o pedido, está demorando. A gente está num momento de bastante pioneirismo, onde problemas acontecem com mais frequência. E você que tem que ser a pessoa mais calma, né? E ser também não comprar qualquer coisa, porque vou usar um exemplo, tá? Me ligou uma pessoa da minha equipe que queria tirar dúvidas. Ah, eu quero tirar dúvidas. Tá bom, pode me ligar. Atendi e essa pessoa não tinha nenhuma dúvida. Tudo que ela tinha era reclamações. Ah, é porque o evento de inauguração mudou de São Paulo para Campinas, eu achei isso uma sacanagem, porque a outra empresa lá foi vendida, eu achei isso uma sacanagem, porque isso, porque os produtos, isso, porque... Uma hora eu falei, fulano, vamos lá. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Tá? E não existia nenhuma dúvida. Falei, bom, o que eu estou entendendo é que você não tem dúvidas, que você está querendo é desabafar, é isso? Então, estou te ouvindo, então, mas vamos ser objetivo aqui nessa conversa. Tá? Eu entendo que você está frustrado, tararara, expliquei, com toda a calma do mundo, e enfim, a conversa saiu bem. Mas outra coisa que o ser humano faz, né? Eu recebo muito assim, todo mundo está achando isso, aquilo.
falo, todo mundo quantos? A hora que você vai ver são 2 pessoas, tá? De um todo mundo, 2 pessoas. Entende? Então, o ser humano, ele tende a entrar nesse generalização das coisas, né, na reclamação. Então, você tem que ter a mentalidade que isso vai acontecer e lidar com os problemas, lidar com os conflitos de forma calma, objetiva, com boa comunicação, né, ser uma pessoa ouvinte, ser uma pessoa que consegue resolver também. Então, um bom líder é uma pessoa que sabe lidar com conflitos. Pode ter, de novo, conflitos entre as pessoas, conflitos da empresa, conflitos vão acontecer ao longo da trajetória. E capacidade técnica. Você aprender as técnicas, você aplicar as técnicas, você passar por todos os processos. Ah, eu só quero montar a equipe, eu não quero vender. Eu já falei isso uma época. Eu só quero montar a equipe, eu não quero vender produtos. Só que quando eu cadastrava alguém com um bom kit, o que acontecia comigo? Eu não sabia ensinar essas pessoas a vender os produtos. E elas ficavam apertadas, ficavam com os produtos parados. Então, o que eu tive que fazer? Aprender a vender, passar pelo processo da venda, né, de negociar, de contornar objeções dentro da venda para eu conseguir ajudar as pessoas do meu time a adquirir os kits que eu queria que eles adquirissem. Então, a capacidade técnica envolve você passar por todos os processos para que você consiga ensinar todos os processos. Você passar por todos os processos para você saber toda a problemática que os processos podem acontecer e aonde que o seu time ele vai engripar em alguma coisa. Então, eu só gosto de vender, eu não gosto de prospectar para o negócio. Não, você vai ter que fazer de tudo, mesmo que você não goste. Eu não, até hoje não amo só vender produtos. O que eu mais amo é dar treinamento, montar o time, mas eu sei vender. E se eu tiver com os produtos aqui na minha casa, eles não vão ficar parados. Tá bom? Então, capacidade técnica, você passar por todos os processos para que você consiga duplicar isso e ensinar as pessoas. Os 4 Cs de uma boa equipe. Tenha isso em mente quando você estiver montando a sua composição. Então, quem que você quer dentro do teu grupo? Aqui no marketing de rede, a gente tem uma bela de uma vantagem que a gente escolhe com quem que a gente quer trabalhar. A gente escolhe pessoas que têm uma boa capacidade, né? Ou que têm capacidade de desenvolver capacidades. Então, a nossa lista é uma coisa muito importante, que às vezes a gente fica querendo chamar todo mundo, todo mundo, todo mundo, e às vezes a gente tem medo de chamar pessoas boas e acaba construindo uma equipe com pessoas muito ruins, e o seu negócio ele não anda para frente. Lua, mas você está falando para eu julgar? Porque todos os treinamentos que eu vou fala para eu não julgar. Continue não julgando, mas tenha ciência de quem que você está chamando. Porque tinha uma época que eu chamava todo mundo. E tinha época que eu cadastrava algumas pessoas, mas me dava um trabalho aquilo. Então a gente tem que ser inteligente, a gente não precisa, a gente tem que ter um esforço com resultado. Às vezes tem pessoas que você só se esforça, mas que você não tem resultado nenhum. Então, na sua lista, eu vou usar um exemplo que vocês já devem ter ouvido, mas que faz muito sentido, é assim, pô, a pessoa, ela tá desempregada, ela tá toda ferrada, ela não tem nenhuma oportunidade, e você vai lá e fala, olha aqui, está aqui a oportunidade para você. E às vezes ela até pega essa oportunidade, mas você começa a entender por que que ela estava naquela situação. Porque é uma pessoa pouco proativa, que lida mal com conflitos, que não se desenvolve, que não faz o que tem que ser feito, lá do slide anterior.
E o líder, principalmente os líderes de começo, né, querem mais do que a pessoa. Já viu isso? Quantas pessoas eu queria colocar nas minhas costas que eu falava, caraca, você precisa! Você precisa, você tem filho para criar, sabe? Você tá aí. Várias pessoas, gente. Eu tinha, assim, um cara uma vez comigo, ele tinha muita capacidade. Tinha 2 filhos, estava sem plano de saúde, estava sem conseguir pagar a escola dos filhos, num estresse fenomenal, que ele chegava a desmaiar na rua, às vezes ele apagava. Um homem de quase 2 metros de altura. E não ia no médico ver o que estava, porque estava sem dinheiro. E eu falava, meu Deus do céu, esta pessoa, ela precisa desse negócio. Mas às vezes ela não quer. Então a gente tem que saber desapegar também. Tá? Então a gente vai mostrar isso aqui para todo mundo. Todo mundo merece, porque você não tem você como saber se essa pessoa ela o que que tem no coração dela e a fome dela. Então, quando a gente fala não julgue, é isso, mas tenha ciência de que tem pessoas que elas não vão pegar isso aqui para valer. E, de novo, você vai colar naquelas que estão com vontade, que estão participando, que você vê que estão no Zoom, que estão indo nos treinamentos, que estão vindo de longe para os eventos, que estão presentes, que estão interessados, querendo aprender. Entende? Então, a composição da sua equipe, ela é muito importante. E não se esqueçam de chamar os tubarões. Quando eu comecei a chamar os tubarões, que eram pessoas com credibilidade, pessoas que tinham boas profissões, que tinham tino para negócio, que tinham dinheiro, pessoas que tinham dinheiro. E essas pessoas, elas pegaram esse negócio e fizeram muito mais rápido do que eu. Foi quando eu explodi no bom sentido no marketing de rede. Eu ganhei muito dinheiro. Pessoas melhores do que eu tinha no meu time. Tá? Então, a composição desse time é uma coisa que você tem que pensar. Eu ia falar mais, acrescentar mais uma coisa nisso. Pessoas que tinham tino para. Bom, enfim, eu ia atrás de pessoas que tinham credibilidade, tinham habilidades de negócio. Ah, lembrei que eu ia falar. Pode falar palavrão, gente? Pode? Fala aí no chat se tudo bem. Eu descobri que tinha um perfil que ia bem. Sabe como que eu descobri que tinha um perfil? Que eu comecei a olhar a liderança. Eu falo, quem que tá lá em cima? Quem são as pessoas que estão lá? Eu falei, tem uma coisa em comum entre eles. É o bem-sucedido fudido. Esse é o melhor perfil para vocês prospectarem. O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que ela já fez faculdade, que ela tem, né, assim, não tá, ó, não que as outras pessoas que não têm faculdade não sejam boas, tá? A gente não sabe o que tem no coração das pessoas e o que elas querem para a vida delas. Mas são pessoas que tinham boas faculdades, bons empregos, mas que estavam cansados da rotina ou de ficar patinando no mesmo lugar ou trabalhando sem resultado. Ou, né, pessoas que já tinham. Vou usar alguns exemplos nossos aqui. Fernão Batistoni já tinha tido 3 empresas e quebrado 2 e estava lá patinando numa empresa de eventos que não saía do lugar. O Marcos Clemente, escola de inglês, também, que não alavancava, trabalhava e não ia para frente. O Beto Carvalho, vendia aspirador de pó porta a porta, tomava portada na cara
e tinha um restaurante japonês que ele tinha investido tudo que ele tinha e ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e não saía do lugar. Posso usar vários exemplos aqui. Entende? Então, são pessoas qualificadas. O que eu quero dizer com bem-sucedido, fudido, né? Pessoas que são bem qualificadas, mas que estão precisando de uma oportunidade, algo que elas façam que, ó, pegue a rampa, que o avião decole de vez. Então, não tenham medo de chamar essas pessoas. Pessoas que têm negócios, pessoas que estão ali já no em mercado. O Perioli, né? O Perioli, ele trabalhava como funcionário de uma super multinacional, mas estava assim, ó, super cansado da rotina. O Rodrigo Berkenbrock, 3 empresas, não tinha tempo para nada, enxergou nisso aqui num negócio para ter tempo para a família, para construir legado para a família. O Fernão, mesma coisa. O Beto queria, sabe, surfar a hora que ele quisesse. Então, você entende que eu ficava raciocinando quem que eram esses perfis? O que eles têm em comum? E são pessoas que têm boa autoestima, autoconfiança. Lua, mas eu não tenho autoconfiança, o que eu faço? Arruma quem tem. Quem que você conhece que tem boa autoestima, que confia no seu taco, né? Se eu pegar isso aqui, eu faço. Ah, mas eu tenho medo dessa pessoa tomar, não. Tá bom, então você tem medo de crescer, você tem medo de se alavancar aqui. Certo? Então, composição da equipe, pensa nisso. Quem que você quer dentro do teu time? Ó, quer ver outro exemplo? Nossa, isso aqui dá para ficar horas aqui, né, falando disso. Gente, a pessoa me dá 2 canos em reunião ou me deixa no vácuo. Eu já começo a considerar se eu quero ou não essa pessoa dentro do meu time. E às vezes a gente fica no desespero de cadastrar. Então, eu não tenho medo de chegar e falar de uma forma extremamente educada e amorosa, né? Nuvens cor-de-rosa saindo da minha boca, mas eu falo: olha, Fulano, já é a terceira vez que a gente tenta marcar e você não aparece. Será que a gente, né? Eu estou querendo aqui conversar sobre trabalho com você, então eu não sei se você é uma pessoa muito comprometida. Então, sabe, aqueles que atrasam também, né? Eu sou super pontual, eu detesto atraso, gente. Nesse perfil, o Fábio perguntou, bem-sucedido, fudido, só empresários. Não, não, eu não era empresária, eu era nutricionista, mas eu estava, assim, cansada. Olha só, meu exemplo, tá? Nutricionista, pós-graduada 2 vezes, já tinha feito todos os cursos possíveis e inimagináveis e congressos e tal, e estava sem grana na conta. Um puta currículo como nutricionista, mas sem grana na conta. Olhando para o futuro, falando: caraca, não aguento mais. Eu estava com 37 anos. Ou seja, já era uma pessoa madura, né? Então, quando eu mostrava o plano, e o que foi usado como elogio para mim foi: você é uma pessoa que tem credibilidade. Por quê? Nutricionista, pós-graduada, com uma carreira, mais velha até. 37 eu comecei. Né? Então, eu não era empresária. Nem o Perioli era empresário, entende? Ele era funcionário, engenheiro funcionário de uma super multinacional. Respondido, Fábio. Beleza. Então, assim, saibam que vocês podem demitir prospectos, tá? Não que você tem que ter uma postura pedante, arrogante, não é isso. Mas é isso que eu tô falando. A pessoa te deu cano várias vezes, fica te enrolando. Eu falo: olha, eu acho que não é bom a gente fazer negócios nesse momento. Vamos esperar um pouco, né? Quem sabe num próximo momento, quando você tiver
um pouco mais comprometido, sim, com o que a gente está combinando, a gente conversa de novo, tá? Então, não é qualquer um, a qualquer custo, beleza? Competência, então, pessoas que são competentes, né? Que queiram aprender, que estão se propondo, que estão se desenvolvendo, participando dos treinamentos. Controle, o que é isso? Não é você ser controlador, tá, das pessoas. É você saber os números. Você saber os seus números. Então, com quantas pessoas você fala, quantos que você converte, quantos que você vende, quantos que estão participando dos seus treinamentos, quantos estão indo nas opens, quantos. Então, você tem um mapeamento para você ter um diagnóstico do que está acontecendo. Exemplo, tá? Não precisa ser só isso, né, de presença. Passa ali, às vezes, um formulário ali do Google, cria um formulário, escreve lá quais são os passos da prospecção que você está tendo mais dificuldade. E aí você vai ver, as pessoas estão tendo dificuldade em convite. Então você sabe que na semana seguinte você vai ter que fazer um treinamento de convite com eles. Eu estou tendo dificuldade em fechamento. Então, você vai se programar para você fazer um treinamento de fechamento. Então, sabe, você ter controle do que está acontecendo, saber seus números, saber a dificuldade das pessoas é super importante. E cultura. Eu não sei se vocês sabem, assim, qual que é a cultura. O que é ter uma cultura? Né? Então, a Hive tem uma cultura. Ser uma empresa de rejuvenescimento, de saúde, de união, de trabalho. Tá lá, a cultura da empresa. Só que a cultura real, qual é? É o que as pessoas estão fazendo quando você não está olhando. Então, o seu time, você fala, prospecta, vamos trabalhar, vamos lá, uhul, performance. A hora que você desliga, ninguém faz nada. Então, a cultura do seu time está um time lento, morto, que não está fazendo nada. Então, como que você melhora a cultura? Primeiro, exemplo, repetição. Exemplo, repetição. Exemplo, repetição. Vamos usar o exemplo do atraso. Se você é um cara que chega atrasado nas coisas, ninguém vai dar importância para isso. Então, é treinamento, é repetir, você dá o exemplo, assim você cria a cultura. Né? Então, tem empresa que é tudo lindo, assim, né? Assim, nossa, nós somos, ou times, né? Nós somos os times de alta performance e tal, mas não é, entende? Não adianta você querer dar um título para a cultura. A antiga empresa tinha essa cultura, somos uma família, né? Uma família e tarará. Né? E aí a gente tinha isso. Então, você quer estabelecer uma forma com que as pessoas elas vão se comportar, é isso. É o que elas estão fazendo enquanto você não está presente. Elas estão vendendo, elas estão prospectando? Se sim, a cultura está certa. Elas estão participando dos treinamentos, elas estão vindo aos eventos. Não, então a cultura está errada. Como que muda? Exemplo, repetição, exemplo, repetição. Puxa, Lua, mas eu tô com um time antigo, cansado, então você precisa um time novo, onde você consiga estabelecer a cultura e eles mostrarem o resultado, que não tem nada mais forte do que resultado, né? Para as pessoas mudarem comportamento. Então, eles novos mostrarem que é possível ter resultado e estabelecer uma cultura nova no seu time antigo. E se você está com um time com cultura ruim, não misture essas pessoas com os novos. Cria um novo, cultura, ok, aí você começa a deixar esses que estão tendo resultado influenciar os outros. Faz sentido? Beleza. Bom, isso aqui é importantérrimo. Tira print, anota, presta atenção.
porque isso é um exercício que você vai fazer com seus liderados. São 5 perguntas extremamente importantes que você precisa fazer para os seus liderados, ou até mesmo para você mesmo, tá? Se você não sabe ainda respondê-las. Então, primeira pergunta, e eu quero a interação de vocês no chat agora. Pelo que a gente é pago dentro da Hive? O que traz dinheiro para a gente dentro da Hive? Vamos lá, interajam comigo, coloquem no chat, por favor. Breno falou, pelo valor que geramos, produtividade. O que mais? Cliente fidelidade. Resultado. Ação. Movimentação de produtos. Boa, 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 boa. Tá bom, crescimento. Vamos lá, usando o que vocês falaram, tá? Você é pago pelo valor que você gera, Breno? Não, né? Você é pago por outra coisa. O que bota dinheiro no seu bolso? É pelo valor? Você falar muito bem da Hive, você sabe, falar muito bem dos produtos. Isso não põe dinheiro no seu bolso. Ser produtivo. Eu posso produzir pra caramba, ler, dar treinamento. Eu tô sendo produtiva aqui com vocês hoje. Mas bota dinheiro no meu bolso, produtividade? Não, né? Você vê como não é claro? Seu time tem que saber, isso é cultura do time, tá? Cliente fidelidade, aí sim temos um ponto que põe dinheiro no nosso bolso. Trazer clientes. Martinho, parabéns, ponto. Resultado. Do que, Evandro? Você pode ter pessoas com super resultado de oratória, de dar depoimento. Então, assim, pode ser, mas não precisamente. Pedro, sou pago para agir. Não, também não. Posso agir, posso trabalhar, posso em todas as opens, mas não sou pago para agir aqui. Movimentação de produtos, aí sim. Sou pago para movimentar produtos. Não sou pago para o crescimento. Sou pago sim por aumentar a rede de distribuição. Por tempo dedicado, Kátia? Também não. Posicionamento da Hive? Pode ser, mas não. Então, tá vendo como não é claro, gente? Então, vocês são pagos, para trazer clientes que consumam produtos e para a construção de uma equipe de distribuição de produtos. É para isso que nós somos pagos, tá? Então, tem muita gente que trabalha e trabalha duro, mas não tem resultado, porque não está fazendo o que tem que ser feito. Exatamente, o Edu falou, vender e recrutar. Vender e recrutar. Só que se você recruta também sem as pessoas se desenvolverem, sem elas, né, movimentarem produtos, também você não é pago. Outra coisa, você vai perguntar para os seus liderados, como você mede a performance deles? Como você sabe se eles estão performando? Se eles estão sendo pagos, tá? Se eles estão fazendo o que tem que ser feito, que é vender e recrutar, e montar a equipe, vender e recrutar. Então, números, cadê? Né? Então, tinha muitas vezes que eu falava assim, ai, Beto, eu não tô tendo resultado, porque o meu negócio está muito devagar. Ele falou, deixa eu ver sua agenda.
Quantos planos você está dando por semana? Eu olhava lá, ele olhava, abria. E não era assim, deixa eu ver sua agenda. Abre sua agenda. E aí eu abria a agenda vazia. Ele falava, como? Sim, você quer ter resultado sem estar mostrando o plano para ninguém? E uma vez eu fiz isso com uma downline. Falei, quantos planos você está dando por semana? Olha a resposta, gente. Muito boa. Olha o medo, né? O medo de responder. Ela me respondeu, menos que um. Quantos planos você está dando por semana? Menos que um. Eu falei, nenhum, né? Nenhum. Então, assim, ver a agenda das pessoas, ver quanto que elas estão, né, cadastrando, quanto que elas estão vendendo de produtos, assim que você mede a performance da sua equipe. E, né, e mais óbvio, quanto que eles estão sendo pagos. Porque, como eu disse, está todo mundo aqui para ganhar dinheiro, tá? Então, olha essa. Olha essa. Se é claro, escreve aí para mim no chat qual é a principal atividade que faz a maior diferença na Hive. De tudo que você tem que fazer, qual que é a que gira o ponteiro? Prospecção, construção de equipe, organização de agenda, prospecção, falar com pessoas. Não risquem minha tela, Eliette. Olha, Ai, aparece desculpa. agora aqui. Deixa eu apagar aqui, Eliette. Pronto. Convite. Eliandra falou consumir os produtos. Cliente fidelidade. Maior número de cliente fidelidade. Gente, Eliette, meu amor. Olha, tô aqui também riscando. Peraí. Consumir produtos é a principal, a que vai fazer diferença? Não. Qual que é a principal? Qual, assim, é o que faz a diferença para tudo? O bendito do convite. Convidar para conhecer os produtos ou para conhecer o negócio. Então, lembra do funilzão lá? Funil, funil. É botar gente dentro do funil. E é o primeiro passo para botar gente do funil é convite. É esse que enche a agenda. É esse que enche a sua equipe. É esse que você vai ter acompanhamento, fechamento para fazer. Então, o que gira ponteiro dentro da Hive é convite. Tá? Botar gente dentro do teu funil. Depois que ela passa por todas as etapas, você vai ter um cliente ou alguém saindo como um membro da sua equipe, tá? Então, essa é a maior atividade dentro da Hive. Convidar, 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 convidar. Imagina, Eliette. Então, né, tem um pouco a ver, ó, cliente fidelidade, né? Então, assim, tudo isso está dentro de você convidar para mostrar os produtos. Qual a melhor. Ah, essa aqui eu quero te pôr depois. Vamos lá para 5. Você perguntar para os seus liderados e para você mesmo qual que é a sua expectativa. O que a pessoa quer aqui dentro? O que você quer? O que vai estimular o seu time a ficar aí na raiva, ficar com você? Ah, é dinheiro. Quanto? Então é por isso que a gente fala muito do porquê, né? Por que a pessoa entrou? Por que vocês entraram? Qual que é o propósito? É ganhar dinheiro? O que o dinheiro traz de benefícios? Ah, eu estou aqui para fazer muitos amigos, para me desenvolver. Tá bom, então esse é a expectativa daquela pessoa e da outra. Então, entender o porquê das pessoas, entender o seu, vai fazer com que você consiga estimular melhor, tá? Se você entende qual que é a expectativa. E alinhar.
Tem gente que quer entrar dentro do marketing de rede, trabalhar 3 meses e ganhar 30 mil reais por mês. Não rola. E aí você precisa ser um líder sincero que vai mostrar para ela que não dá, né? Que alinhar as expectativas, alinhar o quanto que ela vai se dedicar, quantas horas e o quanto que ela quer receber em troca do quanto ela vai se dedicar, por quanto tempo. Eu faço isso já de primeira, quando eu cadastro, já falo qual é a sua expectativa aqui, quanto que você quer se dedicar, né? E arrumar agenda e tudo. Porque senão ela começa a criar um negócio que não existe e aí ela vai desistir porque ela não vai atingir aquilo, tá? E aí a 4, que é uma das, assim, das principais aqui dessas perguntas é: qual a melhor forma de tirar o melhor de você? Então, lembra que eu falei que a gente tem que entender de gente? E gente tem perfil diferente, tem sonhos diferentes, tem comportamento diferente, tem história diferente, tem linguagem de amor diferente. Então, é muito legal que você faça essa pergunta já desde o começo. Como que eu tiro o melhor de você? Como que eu vou fazer com que você performe melhor? Então, essa é uma pergunta crucial para você fazer para os seus liderados. E você vai ser um líder muito mais próximo se você entender o que aquela pessoa precisa para ela ser melhor aqui dentro. Então, opa, cadê? Aqui. Então, tem gente que gosta de se sentir, ver o que vocês são, tá? Porque são as 9 linguagens, né, dos liderados. Às vezes ele pode ser mais do que uma, mas se sentir necessário. Então, você é um líder que você não se envolve com os seus liderados e você não presta atenção naquela pessoa que ela quer se sentir parte. Ela quer ser acessada como uma peça importante. Eu gosto disso, de me sentir necessária. Quando eu não estava dando treinamento para vocês mais, eu falei, putz, né, tá chato para mim. Ser direcionado. Tem gente que não gosta disso, tá? Que é o contrário, que gosta de fazer sozinho. Então tem gente que pode falar isso para você. Não, eu gosto de ser deixado quieto e deixa eu fazer. Tem gente que não. Tem gente que gosta de você direcionando. Olha, faz isso, agora faz aquilo, faz aquilo. Eu sou assim. Se me deixa sozinha, eu começo a não saber muito bem o que eu tenho que fazer. E aí eu começo a procrastinar porque eu não sei o que eu tenho que fazer de primeiro. Nossa, quantas vezes eu percebi que eu estava procrastinando porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Tá, mas e agora? Eu faço o treinamento? Ou eu prospecto, ou eu faço o follow-up das pessoas? Ou eu ligo para os meus líderes? Ou o quê? Ou eu faço uma promoção? Ou o que eu faço? Tá? Então lembra, como eu tiro o melhor de você? Ah, eu gosto de ser direcionado, eu gosto que você me fale o que eu tenho que fazer. Até, gente, para que vocês possam cobrar lá na frente, tá? Então, olha, eu já estou te dando direcionamento, o que você está me dando em troca? Tem gente que gosta de ser desafiado. Eu não gosto. Tem gente que gosta do desafio, difícil. É algo assim, quando ele faz a coisa que é difícil, ele se sente empolgado e libera aquela endorfina porque ele passou por aquele desafio. Eu não gosto. Mas tem gente que gosta. Ser envolvido. Então, tem gente que gosta de participar das coisas, das reuniões, da opinião. Então, a pessoa ela fica dentro do negócio e ela não sai porque ela está sendo envolvida, ela está sendo sempre consultada, participada, que a opinião dela importa. Tem gente que só funciona quando você passa a visão de futuro. Onde nós vamos chegar juntos? Onde que essa empresa ela vai? Onde que esse time vai? Onde eu vou?
Tem gente que quer ser reconhecido. Essa é a linguagem no tradicional, né? Do palavras de incentivo. Eu sou assim. Nossa, vocês vão ver, depois que eu terminar esse treinamento aqui, eu vou perguntar para um monte de gente. E aí, tava legal? Como que foi? O que que você achou? Foi bom? Porque eu gosto de receber elogio e reconhecimento. Palavras de incentivo, assim, é uma das minhas linguagens de amor. Então, se eu estou fazendo e ninguém está me elogiando, eu falo, ai, desânimo, hein? Não tô sendo boa o suficiente. Tem gente que quer realizar os sonhos, né? Se você não conseguir mostrar para ela que ela pode realizar os sonhos dela aqui, ela não vai para frente. Tem gente que gosta de ser ouvido, que é o seu tempo. Eu sou dessas que eu não tenho muita paciência, tá? Mas eu procuro reservar um tempo, que nem o cara que tava reclamando. Eu falei, cara, qual que é a sua dúvida? Interrompi ele, falei, qual que é a sua dúvida? Mas se você, né, souber do comportamento das pessoas, você também reserva um tempo para ouvir aquilo. Tá tudo bem, eu tô dando meu tempo para você, eu tô te ouvindo. Mas vamos direcionar, né, esse papo aqui para não ser só uma reclamação, uma ladainha, tá? Então é aquela pessoa que ela quer falar, ela quer seu tempo, tá bom? Tempo de qualidade, talvez, na linguagem do amor tradicional, pode ser isso, ser ouvido, ser prestado atenção. Então, lembra que a linguagem de amor é aquela que a pessoa precisa e que você dá como líder. Então, pensa nisso. Se ele é uma pessoa que ele precisa ser ouvido, é isso que ele precisa. Não tem o que fazer. Ué, ser elogiado, tá aqui de novo. Reconhecido e elogiado é bem parecido, né? Então tem aquela pessoa que é um pouquinho diferente, assim, né? Tipo, nossa, Martinho, poxa, né? O seu convite foi super bacana, super bom. E o reconhecido é aquele flyer, aquela coisa, né, que você coloca ali no grupo, que você coloca nas apresentações. Então tem um pouquinho de diferença. Beleza? Então, reconhecimento e elogio. E aí, para acabar, amores, último slide, que for fora de ordem, é isso aqui, tá? Então, tem um líder que delega sem passar por essas etapas. Tem gente que acha que instruir é treinar. E às vezes você só está instruindo. Olha, o convite é feito assim, ó. Aqui tá todo o material, o playbook aqui da Hive. Esse aqui que é o playbook. E fica esperando que essa pessoa já duplique. Então, olha só, né? Instruir é 15% do seu treinamento. Treinar e acompanhar é 70% da parada. Por isso que a gente bate tanto em treinamento, e repete, e repete, e repete, e repete, e repete, e acompanha, e acompanha, e acompanha. Então você vai falar, olha, é assim, mas vamos aqui fazer junto. Olha como eu faço. Eu vou apresentar a sua caseira junto com você. Eu vou apresentar o Zoom junto com você. E aí você acompanha. A pessoa está tendo pouco, como é que fala? Retorno no plano, não está conseguindo cadastrar, pede para ela gravar um plano de Zoom que ela está fazendo. Fala, deixa eu ouvir o seu plano. Grava para eu ver. E assiste e acompanha. Então, quanto mais vocês investirem no treinamento e no acompanhamento dos seus liderados, mais vocês vão conseguir que essas pessoas cheguem aqui e dupliquem o que vocês estão ensinando. Tá? Então, veja a diferença se vocês estão só instruindo
ou se vocês estão treinando de verdade as pessoas do seu time. Essa é a parte mais desafiadora da liderança, tá? É você formar outros líderes. Mas o dia que você conseguir fazer isso, formar líderes que duplicam tudo que você ensinou, independentemente de você, aí você está independente no seu negócio, você criou seu ativo. Até lá, você tem que ter paciência para passar por esse processo. Treinamento, acompanhamento, treinamento, acompanhamento. Um dos maiores erros que um líder pode fazer é instruir e querer que essa pessoa duplique apenas. Fechou? Queria que vocês colocassem aqui, como a gente começou a reunião, quais são as palavras agora que vocês estão sentindo neste momento. Coloca aí no chat para mim. Deixa eu ver o chat. Gratidão. O que mais? O que mais? Continuam animados? Ah lá, meus elogios, ó, sem querer, já pedindo para vocês as minhas palavras de afirmação aqui. Mas coloca o sentimento que vocês estão. Ah, que bom, Evandro aprendeu muito, obrigada. Tá se sentindo desafiado, Edu? Boa. Quem mais? Quem mais? Aprendizado, direção, gratidão, muito feliz. Que bom, gente. Fortalecida. Parabéns, que bom. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo, me ouvindo, absorvendo. Espero que vocês coloquem em prática, que vocês sejam excelentes líderes nessa trajetória, que vocês tenham aí um time para vocês serem exemplo, para vocês terem os DNA de vocês, né, sendo expandido e que vocês sejam livres financeiramente, que eu acredito que é isso que vocês entraram aqui. Certo, time? Então tá bom. Então um beijo enorme. Vou disponibilizar no meu canal do YouTube, tá bom? Esse treinamento. Beijo, 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 boa noite! Tchau, tchau!